agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos através do Centro Espírita Cearense para o Evangelho, Prece e Irradiação. Louvado sejas, meu Senhor, louvado sejas pela oportunidade que temos todos os dias de elevar nossos pensamentos em conexão contigo e agradecer as múltiplas vidas em que nelas encontramos a oportunidade de elevar o espírito em direção aos teus braços de amor. Louvado sejas, Jesus. E te rogamos que os teus braços carinhosos, amorosos, se estendam sobre a humanidade sofredora, que somos todos nós do planeta Terra, rogando as bênçãos necessárias, rogando, Senhor, para que tenhamos a fé, a esperança e o amor fortalecidos em nós. Tende misericórdia dos que padecem a fome e o desabrigo, os que padecem a violência física e moral, os que padecem as enfermidades do corpo físico e do corpo espiritual. Que sejamos todos nós sofredores deste planeta, neste momento, fortalecidos, reconfortados no teu amor, na tua misericórdia, que assim seja. Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva o coração. A leitura de hoje está no capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Intitulado Muito se pedirá àquele que muito recebeu. A nossa leitura hoje é do item 12, que nos diz assim: estas máximas encontram, sobretudo, sua explicação nos ensinamentos dos Espíritos. Todo aquele que conhece os preceitos do Cristo é culpável, seguramente, de não os praticar. Mas, além do Evangelho que as contém, não estar difundindo senão nas seitas cristãs, entre estas, quantas pessoas não o leem, e entre aqueles que o leem, quantos há que não o compreendem? Disso resulta que as próprias palavras de Jesus estão perdidas para a maioria. O ensinamento dos Espíritos, que reproduz essas máximas sobre diferentes formas, que as desenvolve e as comenta para pô-las ao alcance de todos, tem a particularidade de não ser circunscrito e cada um, letrado ou iletrado, crente ou incrédulo, cristão ou não, pode recebê-lo, uma vez que os Espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum daqueles que o recebem diretamente ou por intermediários pode pretextar ignorância. Não pode se desculpar nem por sua falta de instrução, nem pela obscuridade no sentido alegórico. Aquele, pois, que não as aproveita para o seu adiantamento, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que o seu coração por elas seja tocado, que não é nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo,
é tanto mais culpado quanto tenha maiores meios de conhecer a verdade. Nesse momento, meus queridos irmãos, vamos refletir um pouco sobre essa leitura, sobre qual o ensinamento, o item 12, parágrafos 1 e 2, quer nos trazer. Então, aqui na leitura, o Evangelho nos explica que, a respeito dos ensinamentos trazidos pelos Espíritos, essas máximas ditas por Jesus, elas também podem ser aplicadas, porque todo aquele que conhece os preceitos cristãos e não os pratica, tem alguma responsabilidade, uma vez que ele teve acesso à luz do Evangelho. Então ele menciona que entre aqueles, que difundem o Evangelho dentro das vertentes cristãs, apesar desses conhecimentos serem tão difundidos, existem entre as pessoas aqueles que leem e aqueles que não leem. Entre os que leem, há os que não compreendem, ou seja, fazendo com que as palavras do Mestre Jesus encontrem-se perdidas, porque dos que têm acesso, que têm alguma instrução, os que chegam a ler, não a compreendem. E aí, nesse sentido, a doutrina espírita, os ensinamentos trazidos pelos Espíritos estão por toda parte. E eles vêm reproduzir essas máximas de diferentes maneiras, comentando-a, interpretando-a, colocando ao alcance de todas as pessoas, independente se essa pessoa tem alguma espécie de instrução, de estudo, se essa pessoa crê ou não crê, se é um cristão ou não. Ou seja, a doutrina espírita difunde os ensinamentos do Mestre Jesus a todos, uma vez que os espíritos encontram-se em toda parte e se manifestam de diferentes maneiras. Portanto, meus irmãos, nenhum de nós poderá utilizar o pretexto da ignorância, de não saber, de não conhecer, de não ter instrução, de não ter sob os nossos olhos a luz da doutrina espírita. E se nós temos essa grande bênção, esse grande acesso às orientações, devemos refletir por que ainda temos tantas dificuldades em praticar. Então, o Evangelho nos orienta que todos nós que conhecemos essa palavra, que temos esse conforto ao nosso coração, mas que não nos deixamos tocar profundamente por esses ensinos, buscando a nossa reforma íntima, buscando o nosso adiantamento moral, nós que apenas nos encantamos com as palavras, mas não buscamos a prática diária delas, não seremos menos culpados. Se através dos ensinos não nos tornarmos menos orgulhosos, menos egoístas, menos apegados aos bens materiais, se não olharmos de outra maneira ao nosso próximo, ou seja, apesar de todos os meios de conhecer as leis divinas, não nos empenharmos em construir em nós, nosso coração, em nosso íntimo, uma vestimenta adequada, não estaremos preparados quando retornarmos à pátria espiritual. A mensagem do Evangelho implica não só conhecê-la, mas compreendê-la e vivê-la.
E esse conhecimento, meus irmãos, vai nos trazer também a responsabilidade em relação aos nossos atos. O conhecimento da doutrina espírita certamente nos impõe uma maior responsabilidade, mas também, se bem praticado, nos trará a verdadeira alegria de servir. Mestre Jesus, estamos felizes por termos participado deste Evangelho. Agradecemos pela sua companhia junto a nós nesse momento e pedimos, Senhor, na medida do possível e do merecimento de cada um de nós, a fluidificação das nossas águas, para que elas se tornem um bálsamo para o alívio das nossas dores, dos nossos males físicos e espirituais. Assim seja. Boa noite de descanso para todos nós.